Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade no conteúdo, dessa vez estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 31, que envolve aí o cálculo então de mediana, beleza? Então, vamos lá. O exercício diz assim: os pontos A, B e C, com as coordenadas que vocês estão vendo aí, 2 e menos 4 para A, menos 2 e 1 para B, menos 4 e 5 para C, são vértices de um triângulo. Determine o comprimento da mediana AM do triângulo ABC. Bom, então, basicamente aqui nós temos um triângulo, nós poderíamos montar o plano cartesiano, mas neste caso não vai auxiliar tanto. Então imagine que nós temos um triângulo qualquer, certo? Então nós temos os pontos A, B e C, com as coordenadas que foram dadas. Então, ele quer o quê? Ele quer o comprimento da mediana de AM. Então, recapitulando, mediana é o quê? É um segmento de reta cujas extremidades são um lado ou um vértice do triângulo e o ponto médio do lado oposto deste vértice. Ou seja, a mediana AM será o quê? Será um segmento que vai partir do vértice A até o ponto médio do lado BC. Então, essa reta aqui é a mediana em questão. Então, a mediana é isso. A mediana é justamente um segmento cujas extremidades são... Uma das extremidades é um dos vértices do triângulo e a outra extremidade é o ponto médio do lado oposto a esse vértice, certo? Então, aqui, por exemplo, nós poderíamos ter teríamos três, no caso, medianas dentro do triângulo. Então, a outra seria partindo aqui do vértice B até o ponto médio do lado CA e a outra partindo do vértice C até o ponto médio do lado BA, certo? Então, só para nós recapitularmos rapidinho o que é a mediana. Então, neste caso aqui, ele nos diz o seguinte: nos deu as coordenadas dos pontos A, B e C que formam o triângulo, nós precisamos definir qual o comprimento dessa mediana que sai do ponto A até o ponto médio do lado BC, certo? Então, vamos lá. Claro que o triângulo não vai ter esse formato, só desenhei ele aqui para exemplificar, certo? Eu vou deixar ele do ladinho aqui e vamos lá. Então, primeiro passo para nós resolvermos esse exercício, nós precisamos saber o quê? A coordenada do ponto médio do lado BC, certo? Porque o vértice A nós já sabemos. Nós sabemos calcular a distância entre dois pontos. Porém, nós precisamos saber onde fica a coordenada do ponto médio do lado BC para podermos calcular então a mediana que vai de A até esse M, que é o ponto médio entre B e C. Então, o primeiro passo nós vamos calcular o ponto médio de B e C. Então, vamos lá. O x de M, no caso o x do ponto médio entre B e C, vai ser o quê? O x de B, que vale menos 2, certo? X de B, mais o x de C, que vale menos 4, dividido por 2. Então, o x do meu ponto médio vai ser menos 2 mais com menos vai ser menos. Então, menos 2 menos 4, eu tenho menos 6. Então, eu tenho menos 6 dividido para 2. Logo, a coordenada x do meu ponto médio entre B e C será menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Pronto, então, primeira coordenada nós já encontramos. Agora, o nosso y de m, ou seja, o y do nosso ponto médio. Será o quê? Qual que é o y do nosso ponto B? 1. Então, 1 mais o y do ponto C vale 5. Então, 1 mais 5 dividido por 2. Então, o nosso y de m, o y do nosso ponto médio, será 6 dividido por 2. Logo, o nosso y de m será 3. Pronto. Então, primeira etapa é encontrar o ponto médio. Pronto, acabamos de encontrar então que o nosso m possui coordenada menos 3 e 3. Bom, se eu sei a coordenada do meu ponto m e eu sei a coordenada do meu vértice A, eu consigo calcular a distância de A até este meu ponto M, e então nós teremos a nossa mediana. Então, aqui, na segunda e última etapa, nós vamos calcular a distância de A até M. Será o quê? A raiz. Quanto vale o x de A? Vale 2. Então, eu tenho 2 menos o x do meu ponto M, menos 3 ao quadrado,
mais, quanto vale o y do meu A? Menos 4. Então aqui eu tenho menos 4, menos o meu y de m, que vale 3, isso ao quadrado. Então a distância de A até m será o quê? A raiz, agora vamos desenvolver, 2 mais 2 menos com menos, mais, então 2 mais 3, eu tenho 5 ao quadrado, mais menos 4 com menos 3, eu tenho menos 7, também ao quadrado. Então, a distância de A até m será a raiz 5 ao quadrado, 25, mais menos 7 ao quadrado, eu tenho 49 positivo. Logo, a distância de A até m será a raiz de quem? 25 mais 49, nós temos 74. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos a distância de A até m, que é a nossa mediana, certo? Então, a distância do meu vértice A até o meu ponto médio de BC, que é o meu M, é a minha mediana. Nós acabamos de encontrar, que vale raiz de 74. Beleza, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até o próximo vídeo.